contexto de design de serviços para o projeto final. Esse projeto final, que é um projeto que vocês vão fazer em grupos, tá? Então eu vou explicar ele no finalzinho dessa nossa aula, na parte final da minha exposição. E ao longo da aula eu vou conversando com vocês para pedir exemplos também de coisas que eu estou falando. Então a gente vai acabar discutindo um pouquinho. Ela acaba sendo uma parte expositiva, mas acaba dialogando junto com todos vocês. Eu peço para que vocês fiquem junto aqui para que a gente consiga vencer essa etapa, tá? Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato e pelo chat ou pelo próprio microfone, fale alguma coisa e a gente vai conversando sobre o assunto. A gente viu ao longo das aulas praticamente dois blocos. O primeiro bloco ele tinha como principal contexto entender características sobre design de serviço. O que é o design de serviço? A gente viu que o design de serviço ele é uma prática que ele trabalha muito com o usuário no centro. Então, o usuário ele está centrado dentro do nosso entendimento de serviço. É uma prática invisível que a gente não tem como perceber alguns contextos de experiência. Então, por isso a gente precisa gerar vários elementos que vão se tangibilizar esse serviço, né? Então, a gente viu um pouquinho sobre isso. A gente viu que o design de serviço é uma grande narrativa de experiências, que ela é construída e nessa narrativa construída a gente também se envolve nessa relação de serviços e tendo os agentes dentro disso, o que a gente fala dos atores de serviço, que são essas pessoas envolvidas. A gente percebe que o designer, enquanto profissional, ele é um ser participativo, porque não adianta eu aqui, Diego, sentado, projetar uma experiência de serviço se eu não conheço aquele determinado tipo de negócio. Então, a gente viu várias características. Dentro de um outro bloco, a gente entendeu como projetar um pouco dessa experiência de serviço. Então, vocês viram várias ferramentas, a gente utilizou bastante o Miro e tem um amor muito grande por essa plataforma, porque ela foi muito útil nas nossas práticas. Eu acho que ela conseguiu efetivar o entendimento dessas práticas. E daí eu abro um bônus aqui, ou algo que já era também um prometido dentro das aulas que eu tinha falado para vocês, que todas as ferramentas que nós vimos e trabalhamos estão disponibilizadas no Moodle, tá? Então, todas elas, se vocês quiserem baixar elas em qualidade de PDF, geralmente elas têm um tamanho de A3, então vocês conseguem imprimir ela e até expandir ela para uma A2, daqui a pouco para trabalhar com a empresa, com a equipe, com o cliente que vocês querem trabalhar. Então, nesses dois blocos, a gente entendeu o panorama de design de serviço. A gente fechou isso com chave de ouro quando a gente recebeu aquelas duas colegas que falam e trabalham com design de serviços, tanto na MJV em São Paulo, quanto na Ecos e no LabOI no Rio de Janeiro. Então, a gente complementou esse assunto com essa conversa, ouvindo também essas profissionais do mercado. Ok, fechamos esses dois blocos. Fizemos esse nosso, digamos, apanhado geral do conteúdo e a prova foi essa validação. Muitos tiveram um desempenho excelente na prova, então parabéns por isso. Aqueles que tiveram um outro problema, eu dei uns feedbacks, principalmente nas questões discursivas ali, mas vocês acabaram saindo muito bem. Isso é uma prova legal do quanto o assunto ele está sendo entendido dentro dessa situação. Agora, a gente vai, digamos, falar sobre um contexto de design de serviço. Oi? O marketing só muda os canais. Oi. O Léo entrou, possivelmente a esposa também estava dando aula. Tá, ok. Beleza, boa noite, Léo, boa noite para quem entrou agora, que picou aqui de 9 para 11 participantes. Então, boa noite para quem entrou por agora. A gente fala sobre esse nosso último ponto, e por isso que eu falo que agora a gente está se encaminhando para o final, porque a gente realmente está indo para o último assunto da nossa aula, do nosso contexto de aula. A gente vai falar sobre inovação de serviço. A gente vai falar sobre o quanto a gente pode utilizar todas aquelas ferramentas e conhecimentos que a gente viu lá atrás para oferecer um melhor serviço agora dentro de uma situação que a gente não sabe
como que vai acontecer, o que que vai derivar. Então, é um momento de prospectar também, é um momento de pensar em inovação. E falar de inovação com vocês, eu não sei se algum outro professor já falou, eu queria, nesse primeiro momento, abrir aqui uma conversa, um canal com vocês, e vocês podem utilizar o chat para isso, do entendimento de vocês do que é inovação e cultura da inovação. O que vocês poderiam me dizer sobre isso? O que é inovação para vocês? O que é cultura da inovação para vocês? Podem escrever, podem falar no chat, fiquem super à vontade para isso. Mas eu gostaria de ouvi-los primeiro antes da gente entrar dentro dos assuntos. E não se preocupem, não existe uma resposta certa ou errada, tá, gente? Eu gostaria de ouvir pelo entendimento de vocês. O que é inovação para vocês? Diego, eu, pelo menos, vejo a inovação como da seguinte forma: algo que já tem e que Tá, você pega e cria algo em cima dela, porém ok. de formas novas. Você transforma algo já existente para um determinado modelo, característica de novo uso, talvez. Tipo, tu transformas em novas formas, sabe? Cada vez mais, digamos, para talvez Para facilitar ou melhorar, para agilizar facilitar, isso. para acompanhar uma cultura. Sim, faz total sentido, Rafael. Uma boa resposta. A Ellen colocou aqui, é uma ânsia por sempre querer algo novo e diferente. Ok, então a gente pode dizer que a inovação ela também está sempre buscando uma melhoria, algo diferente. O Norton colocou que é a busca constante da sociedade por atender novas necessidades e desejos. O Norton, e eu até complementaria isso em criar novas necessidades e desejos também, porque a gente vê muitos produtos sendo criados no mercado e colocados, e serviços sendo colocados, que a gente acaba ficando interessado e, obviamente, adquire aquele tipo de produto novo ou aquilo que está sendo ofertado, né? Então, eu acho que faz sentido também nessa relação de criação de novas necessidades. Mais alguém? Essas respostas, vocês concordam? Todo mundo que não falou concorda? O João colocou adaptar ou modificar ideias que já existem, né? Isso valida bastante o que o Rafael comentou aqui. E sim, inovação tem muito caráter de transformação. Não necessariamente a gente criar algo totalmente novo, mas a gente também estar alterando ou modificando alguma coisa em prol de sua melhoria para uma sociedade, para um grupo. Quando a gente fala de cultura, é muito interessante, muito legal a gente falar de cultura, porque a gente está falando aqui de um contexto que envolve valores, códigos, características de hábitos de uma sociedade, né? De um contexto cultural. Eu vou dar vários exemplos que são um pouco mais atuais ao nosso modelo hoje, porque faz mais sentido a gente até tratar sobre isso. A gente, digamos, 2 meses atrás, achava muito estranho ver uma pessoa usando máscara na rua. Hoje, a gente passa por pessoas que não estão usando máscara na rua e a gente acha estranho esse comportamento dessas pessoas que não estão se cuidando frente a uma pandemia que a gente está vivendo. Vocês percebem que em menos de 2 meses a gente teve uma mudança de hábito, uma mudança que faz com que as pessoas alterem um comportamento, alterem uma situação. Se a gente, dentro de um contexto, uma sociedade mais normal, como nós vivíamos há 2 meses atrás, o processo de cultura ou de criação de um novo código, ele era um pouco mais lento. Por quê? Porque a gente sempre precisa ter um aceite de pessoas para que essa cultura aconteça. Se eu crio um código novo para vocês conseguem me ver na câmera aqui, e eu vou criar um código novo para vocês que eu vou criar isso aqui como um novo cumprimento para todo mundo, tá? Então, a partir de hoje, a gente se cumprimenta chocando uma mão que faz tipo um Vzinho e a outra com o punho fechado. Isso aqui é o nosso novo cumprimento. A partir do momento que eu crio esse código e vocês acham isso ridículo e vocês não aceitam, isso aqui é apenas um código que eu criei, é apenas uma invenção que está ali sendo criada. Mas a partir do momento que vocês aceitam isso, quase um Naruto, né? A partir do momento que vocês aceitam isso como um código de cumprimento, e vocês, quanto meus alunos, e nós, enquanto uma microcultura, aceitamos isso dentro dessa nossa microsociedade, a gente criou um valor e um código
que cria esse elo cultural. Então, percebam que nós, dentro do nosso momento cultural, na nossa cultura, a gente tem muitos, mas muitos códigos que são aceitos, criados, desenvolvidos e que no nosso crescer da vida a gente não questiona. A gente faz isso aqui como um joinha, e esse joinha vira um like, e isso é utilizado nas redes sociais, e a gente entende isso aqui como legal. Agora, se a gente entender isso historicamente, isso aqui, lá no Império Romano, era vive, isso aqui virado para baixo, o polegar virado para baixo, era morre. Então, a gente tem relações que vão se alterando dentro da nossa cultura, e essa alteração cultural, alteração de códigos, ele tem tudo a ver com a aceitação e com a mudança na sociedade. Então, é legal a gente perceber que, para que eu tenha cultura, muitas vezes basta que duas pessoas aceitem o mesmo código. Eu vou ter uma cultura entre essas duas pessoas. Um exemplo claro disso é uma aliança de casamento. Quando eu e a minha esposa aceitamos isso enquanto um código nosso, a gente, dentro da nossa cultura, criou esse valor e esse hábito e esse rito que constrói essa verdade cultural. Então, cultura, uma frase que eu repito, que até talvez eu já tenha falado para vocês aqui, é tudo que a gente aprende do nosso pai e da nossa mãe, inicialmente, né? Que a gente, obviamente, fala a língua portuguesa, porque os nossos pais, eles nos ensinaram a língua portuguesa. A cultura da nossa região nos ensinou as gírias que a gente utiliza, ou os hábitos e até os timbres, os contextos de voz que a gente tem. Então, isso faz parte do nosso contexto cultural. Quando a gente abre a nossa cabeça para outras culturas, a gente percebe que não existe uma cultura certo ou errado. Existe uma cultura que tem valores e códigos diferentes do meu e que muitas vezes eu vou acabar aceitando ou não. Quando eu não aceito um código, talvez surja daí o preconceito. Quando eu não consigo entender o código do outro, quando eu não consigo aceitar o código que existe dentro da sociedade, que aquele outro pertence ou que aquele outro vive, eu crio um preconceito e eu julgo aquilo a partir dessas minhas referências, e às vezes isso dá muito errado. A gente sabe que isso dá muito errado para N coisas que a gente já vê aí, tanto de preconceitos, de valores, de crenças, de situações, digamos que são prejudiciais entre os seres humanos, e a gente percebe que muitas vezes é só um não entendimento do código do outro, é o não entendimento desse código que está na cultura do outro. Mas seguir isso, por que cultura tem a ver com inovação? Eu até escrevi um texto no LinkedIn e para quem me segue lá no LinkedIn, eu faço questão que vocês leiam. Antes de falar sobre inovação, é legal a gente falar de cultura, porque se eu estou tratando sobre cultura com vocês aqui na disciplina de Design e Serviços, é porque a cultura está totalmente ligada com identidade e pessoas. E falar de pessoas, para nós que trabalhamos com design de serviços, é fundamental. A gente precisa falar de pessoas, a gente precisa falar do quanto as pessoas são distintas e o quanto a gente precisa entender essas pessoas dentro dos seus hábitos, das suas culturas. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente tentar identificar aqui quais são os principais hábitos que estão na família de vocês. Quais são os principais hábitos que estão na rotina de vocês? E daí vocês podem me responder aqui. O Norton colocou um hábito que está na família dele, que possivelmente está em várias famílias que às vezes vêm de descendência italiana, que é gritar ou falar com a mão, né? Às vezes as pessoas falam muito alto e isso é um hábito que vai passar. Por que é um hábito que passa? Porque vocês, quando são seres muito pequenininhos, ali com seus 3, 4 anos, vocês são uma massinha de modelar muito mole e que dentro dessa massinha de modelar muito mole recebem todo um impacto de cultura e de significados dos pais de vocês que fomentam essa relação. O João coloca que insônia e muita leitura é uma cultura que está é um hábito que está dentro da cultura dele. O que mais, gente? Talvez assim, uma relação familiar de jantar todo mundo junto, ou almoçar todo mundo junto, o almoço de domingo. É um rito que está na churrasco de domingo, colocaram. Reunião de familiares no fim de semana, troca de receita entre as mulheres da família. Isso são características que são passadas de geração para geração e fazem e fomentam uma cultura. Se vocês perceberem, quando muitas vezes uma matriarca da família falece, tipo uma avó, que fazia com que todo mundo se juntasse, aquele rito que constituía aquela cultura se perde.
E o mito só existe com o rito. O que eu quero dizer com isso? A relação de existência sobre aquele código, sobre aquele ritual, aquele contexto cultural, ele só vai existir com os ritos. E ritos aqui podem ser esse churrasco de família no domingo, pode ser o casamento, que ainda existe como um rito, um aniversário, que muitas pessoas precisam fazer o aniversário, né? Precisam dizer que estão de aniversário para que aquilo exista, e N situações que fazem parte dos nossos ritos, né? Um rito dentro de uma empresa, que muitas vezes é bater o ponto, então eu tenho um rito que eu tenho que fazer isso, porque senão eu perco, e as pessoas não sabem que eu estou lá, ou legalmente eu preciso ter esse rito ali acontecendo. Então, isso tudo faz parte de vários códigos que constituem uma cultura, e dentro dessa relação, se as pessoas não aceitam aquele código novo, ou aquele código em transformação, que a inovação está propondo, talvez não chegue nem a se tornar uma inovação. E é aí que a gente comenta. A cultura ela é formada por essa aceitação do código, como eu comentei, geralmente por 2 ou mais e muito mais pessoas, né? A gente tem aí massivamente a mídia falando para as pessoas usarem máscara, massivamente médicos e especialistas falando para se usar máscara, e uma parcela da população ainda não usa. Não usa, obviamente, por situações, talvez, de não ter condições de ter uma, ou também por não querer entrar dentro desse código, sei lá, achar que é um hype, achar que é uma gripezinha, ou achar que qualquer coisa, enfim, que os seus líderes falem é contraditório, mas a gente vai entender muitas vezes, e tá até, eu acho que tem até uma lei que foi agora enfim, colocada em vigor, sobre a relação das pessoas serem multadas por não usarem máscara. Não sei se vocês se lembram, mas os pais de vocês talvez se lembram, quando o cinto de segurança começou a se tornar obrigatório. Sim, ele não era. E ele se tornou obrigatório com multa. Muitas vezes, alguns códigos dos nossos hábitos, eles só se tornam reais dentro do nosso contexto cultural quando dói no nosso bolso, ou quando isso pode gerar um grande problema, uma perda para as pessoas. Isso vai intensificar aquela relação da motivação que até a gente comentou quando tratou sobre gamificação, motivação intrínseca. Por que eu estou me dispondo a fazer isso de uma forma voluntária, né? Então, a cultura está nessa aceitação de códigos. E a inovação, ela é uma aceitação de códigos também. Daí eu comento com vocês que mudanças culturais elas podem ser lentas, como eu já até falei, a não ser que grandes guerras ou pandemias, como a que a gente está vivendo, vão acelerar o processo de transformação. E daí eu pergunto aqui para vocês, frente ao que vocês faziam antes, quais são os hábitos que já mudaram nesses últimos 2 meses? O que mudou na rotina de vocês nesses últimos 2 meses? Que vocês podem comentar aqui. O sono mudou para Ellen. Nada de programa com amigos para Bruna. Para mim, tem uma coisa, consegui botar os filmes em dia para o Norton, a alimentação melhorou para o Léo. Para mim tem uma coisa que talvez mudou muito e que vai fazer sentido para vocês também. Eu comecei a lavar a embalagem. É uma coisa que parece ser ridícula, né? Mas a gente começa a ter um cuidado muito maior com coisas que entram na nossa casa, e essa relação de ter que limpar a embalagem, antes eu e minha esposa passávamos pano, agora na grande maioria a gente dá banho mesmo, e dá banho na embalagem, deixa secar, limpa, para não tirar, para tirar justamente aquele problema, porque assim, vocês talvez estejam ainda indo no supermercado, os pais e quem vocês moram estão indo no supermercado. Higienizar legumes a gente até já fazia, mas agora com muito mais cuidado, né, Léo? Isso acontece, por exemplo, no supermercado. Eu tenho um hábito que eu tenho que me cuidar, que é o tocar nas coisas. Eu sou muito sinestésico. Então, eu vou pegar um pacote de macarrão, eu não consigo olhar o pacote de macarrão sem tocar nele. E assim, qual marca que eu vou escolher? Eu acabo tocando em todas as marcas. Isso é terrível. Na última vez que eu fui no supermercado, eu tive que me controlar, porque essa relação do toque muitas vezes pode não
me contaminar, mas contaminar uma outra pessoa que vai tocar depois de mim naquela embalagem que eu não peguei, né? Então, são hábitos que a gente vai acabar cuidando. Então, isso faz com que aconteça nessa relação de talvez entrar em contato de forma remota mais vezes com amigos que a gente não fazia isso antigamente, tomar muito café para alguns aqui, perceber a casa, né? Eu me lembro que a Bruna comentou sobre isso numa fala que a gente teve de entendimento sobre o lar nessa mudança, o quanto as pessoas estão percebendo que muitas vezes elas precisam olhar a casa com outros olhos, né? E ter espaços que elas não tinham, como o próprio espaço de home office, e isso fortalece alguns tipos de negócio também. Então, é legal a gente perceber essas alterações. Daí, eu já emendo com uma nova fala aqui para vocês, perguntando para vocês a diferença de invenção e inovação. O que vocês me dizem? O que é invenção e o que é inovação para vocês? Tem diferença? São palavras que são sinônimos? O que isso representa para vocês? Alguém gostaria de dar uma resposta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu vou responder, Diego. Porque Responde aí, Rafa. eu Vai para lá, digitar para eu tô, digitar tô demora, né? péssimo. Vamos lá. Então, analisando essa pergunta que tu fez, olhando para as duas palavras aqui, eu acho que foi o que eu te respondi no começo. Eu acho que quando tu faz uma invenção, claro, tem a parte que tu cria algo novo que não existe, e talvez tenha essa parte que tu transforma em algo novo para, como eu te falei, para uma melhoria, enfim. Ok. E inovação, eu acho que responde a primeira pergunta que tu fez lá no começo, que é uma Tá. transformação em novos modos. Olha só, várias pessoas comentando aqui e indo muito por o caminho que o Rafa comentou. Invenção, algo criado com nunca feito antes. Inovação seria uma reinvenção, talvez. Inovação, melhorar algo já existente. O João colocou que acho que não, que são praticamente a mesma coisa, mas a invenção também está ligada à experimentação. Legal isso, João, bom ter tocado nisso. A Bruna coloca que inovação é uma consequência e permite repensar coisas já inventadas. Olha só, uma deriva da outra, tá? E eu não consigo ter inovação sem não ter invenção. Eu preciso que tenha invenção antes. Mas existe uma questão aqui que diferencia as duas e ela está totalmente ligada com a cultura e a geração de valor daquela invenção. Eu gosto de dar um exemplo que ele é muito tosco, mas ele ajuda a reforçar muito esse assunto, tá? Digamos que eu sou o professor Pardal. Para quem esse exemplo é muito velho, eu acho que Tio Patinhas não é da época de vocês. Mas digamos que dentro dessa construção eu esteja inventando coisas. Então, todo mundo que inventa alguma coisa é um inventor e ele inventou algo. Então, digamos que eu inventei uma caneta e essa minha caneta aqui, ela além de caneta, ela também faz chá. Eu coloco o chá aqui, eu tiro essa tampa, coloco a erva do chá e consigo dar aula para vocês, mas deixar a caneta ali na água quente e ela vai servir também para ser um difusor do chá. Tá? Então, eu tenho essa caneta aqui e essa minha caneta eu coloco ali na caneca e ela vai me ajudar a fazer chá. Olha só o que eu fiz. Eu fiz uma invenção. Eu criei alguma coisa. Eu registrei talvez a patente daquilo, que é esse registro no INPI, num órgão nacional, e eu tenho direito sobre essa minha invenção. Até aí tudo bem. Eu posso, indo naquela vertente de que eu peguei algo já pronto como caneta e difusor e coisa, fazedor de chá, que eu não sei, tem nome para isso? Talvez, sei lá, um negocinho para fazer chá. Eu juntei duas coisas, eu associei e criei uma coisa nova, que vai me despertar uma necessidade, que muitas vezes é uma necessidade que não estava ali, mas que vai criar um ser útil para alguém. O João já disse que queria muito esse tipo de produto. Só que existe uma relação entre invenção e inovação. A relação é, eu, Diego, criei isso. Agora, vocês aceitarem isso como um produto e vocês aceitarem isso dentro da cultura de vocês, vai transformar essa minha invenção numa inovação. Então, se a partir do momento que essa minha invenção altera um pouco
da forma como vocês lidam com aquele hábito ou aquele costume, ou isso se insere dentro da cultura de vocês, dentro desse grupo e cria valor, ele se torna uma inovação. Percebam que a inovação ela existe a partir do momento que a invenção ela é percebida como uma necessidade, uma geração de valor. E por isso que existem muitas pessoas que são inventivas. Quantos de vocês talvez tenham um avô? Eu tinha um avô que ele inventava várias coisas. Ele criava coisas de madeira e tal. Ele era marceneiro, ele fazia coisas de madeira. Então ele era inventivo. Ele estava inventando coisas. Mas aquilo só se torna de fato uma inovação se aquela cadeira, aquele banco, aquela estante, aquilo que ele criou faz sentido para outras pessoas. Conseguem perceber a diferença? Para falar de inovação, eu preciso falar sobre o grau de impacto na vida das pessoas. E daí, lógico que nós temos invenções que se tornam inovação com pequenas transformações, e daí eu já vou falar sobre isso com vocês, e inovações que geram um grau de impacto altíssimo. Daí a gente vai mediar aqui uma relação de inovação que ela trabalha com baixo grau de impacto e alto grau de impacto, que é uma coisa que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Então, a invenção, ela vai surgir da imaginação produtiva de vocês. Vocês podem inventar o que vocês quiserem, vocês podem usar a criatividade de vocês e criar muita coisa. Só que essa capacidade criativa, ela vai ser aplicada por digamos, uma transformação que vocês vão criar a partir de algo, ou desenvolver algo, um processo, um produto, vocês vão criar isso. A partir do momento que aquilo foi aceito pelo grupo de trabalho de vocês, digamos que o Rafael, ele pensou num processo para organizar os pedidos dentro da empresa que ele trabalha. Isso foi aceito pelas pessoas, isso se tornou um hábito dentro da empresa, isso vem a se tornar uma inovação para a empresa. Então, uma das coisas que eu quero quebrar aqui, desses paradigmas, é que muitas vezes a inovação ela tem que ser algo custoso, gigantesco. Não. Quando a gente está falando, claro, de produto e tudo mais externo, pode até ser. Agora, quando a gente está falando de contextos internos, dentro da nossa própria casa, o que de inovação a gente pode criar para otimizar uma situação ali no nosso lar? O que a gente pode criar para melhorar, talvez, a convivência entre as pessoas, para ensinar as crianças a lavar a louça? O que eu posso criar dentro desse sistema, dentro de um serviço que agora não é mais presencial e se torna delivery? O que eu posso criar e as pessoas aceitarem e entenderem isso como um código possível e de melhoria daquele meu tipo de serviço ou daquele meu produto? Daí a inovação, que ela vem do inovare, dessa palavra que significa fazer o novo, e não necessariamente criar a roda, mas fazer algo de melhoria, ela vai alterar e renovar e, portanto, ela vai gerar um impacto percebido. Não percebido só por vocês que criaram, mas percebido pelas pessoas. E daí faz tanto sentido a gente falar sobre inovação dentro de design de serviços, porque a gente está falando sobre a inovação que cria um impacto e gera um valor para as pessoas. Então, a inovação ela tem a ver com uma nova atitude e ela tem a ver com geração de valor. Eu gosto muito desse tema aqui, dessa relação. Eu já te respondo, tá, Norton? A inovação é a exploração de novas ideias que encontram aceitação no mercado, usualmente incorporando novas tecnologias, processos, design e uma melhoria prática. O Rafael coloca aqui, inovação. Cortamos uma árvore e usamos os troncos para fazer vasos para orquídeas. Ok, da tua mãe, né? Ela faz isso. Ela criou, na verdade, ela fez inventos, né? Ela criou invenções ali. Se daqui a pouco ela entrar e descobrir que isso é um modelo de negócio, e isso se torna algo recorrente ou algo que modifica uma forma de utilizar e talvez criar um tipo de vaso, sei lá, mais orgânico e tal, isso se torna uma inovação. O Norton colocou que esse conceito de inovação é válido quando se atende um desejo ou quando se atende uma necessidade. Ô, Norton, quando a gente está falando de desejo e necessidade, a gente está falando de coisas muito próximas, né? Mas eu te responderia que a gente está falando de inovação quando ela é percebida. E se ela é percebida, ela vai atender uma relação de desejos e necessidades de grupos de pessoas. Então, se ela realmente atende, ou se ela realmente cria algo que não está ali para ser, que as pessoas não percebiam,
ela pode se tornar uma inovação. E nos exemplos que eu trago aqui, vocês vão perceber que a inovação ela não precisa ser algo tão grandioso ou atender a grandes grupos, mas muitas vezes ser percebida como uma necessidade dentro de um fluxo de trabalho, dentro de uma necessidade, digamos, externa, como a gente comentou sobre o caso de delivery, e isso se tornar algo possível e entendível. Aonde que a inovação acaba? É importante a gente falar isso, porque, olha só, digamos que um jovem inventor percebeu que dentro das criações dele, ele poderia trazer uma ideia de uma cultura e inserir essa cultura para o nosso cotidiano. Então, esse jovem inventor criou o hambúrguer artesanal. Esse jovem inventor que criou o hambúrguer artesanal, não contente com a situação de negócio, descobriu que ele poderia fazer, ao invés de x-saladas, uma hamburgueria artesanal e oferecer vários tipos de hambúrguer com bacon e outras coisas, criando a receita e desenvolvendo esse processo todo. E daí ele inventou um modelo de negócio que se diferenciava dos modelos tradicionais de X do Jorginho e criou uma hamburgueria artesanal que, ao invés de, sei lá, ir salada, vai picles, ao invés de tantas coisas, ele vai criar esse contexto ali. Só que ele desenvolveu isso. Isso virou uma febre, isso virou digamos, ele inovou no modelo de negócio. Ele se diferenciou. Só que a partir do momento que se tornou comum e as outras pessoas começaram a também fazer outras hamburguerias artesanais, inovando de uma forma muito pequena nos seus tipos de produto, porque daí veio lá um estabelecimento e começou a dar nome de filme para o hambúrguer, mas ainda era modelo de negócio de hamburgueria, isso já não é mais inovação. A inovação morreu. O ciclo da inovação morre quando ela se torna algo comum enquanto negócio ou enquanto tipo de produto. Então, quando aquilo começa a ser copiado, paleteria mexicana, barbearia gourmet, falar barbearia gourmet é meio nojento, né? Mas barbearia hipster, hamburgueria artesanal, tudo isso, quando se torna modelos de negócio copiáveis e já usuais, eles já não são mais inovadores. Então, entendam que a inovação ela vai gerar esse grau de impacto, vai alterar um pouco da nossa rotina e vai favorecer aqueles que estão na vanguarda desse modelo de negócio, daquilo que está sendo ofertado. Para pessoas que... eu vou dar um exemplo também de transformação aqui de serviço que eu acho que valida bastante isso que a gente está falando. Deixa eu ver aqui. A vaquinha ouve rock pensando antes de... tá. Ok, o João comentou aqui de um negócio. Mas eu vou dar um exemplo aqui que tem a ver com inovação e de adaptação local. Existe, e também é adaptação de serviço e faz todo sentido a gente trazer esse exemplo aqui. Existe dentro da nossa cidade aqui um grupo de agricultores familiares. E esse grupo de agricultores familiares, o meu sogro faz parte, é uma rede que eles estão todo sábado de manhã na praça, vendendo seus produtos, e uma vez por mês eles são convidados pela Prefeitura de Criciúma para fazer uma venda coletiva na frente da Prefeitura, ali no espaço do pátio da Prefeitura. Só que com esse modelo de confinamento, isso se fechou, isso se bloqueou. E a maior parte da renda desses agricultores familiares vem dessas feirinhas, vem desses modelos de negócio de atender as pessoas uma vez por mês, ou a cada 15 dias, ou no final de semana na praça. E o que eles se mobilizaram a se organizar e a fazer? E até é legal porque a minha esposa ela auxilia nesse processo mais digital. Eles começaram a criar, eles acabaram percebendo que eles ainda precisavam produzir, eles ainda precisavam criar, precisavam desenvolver, só que eles precisavam chegar nesse usuário que ele não estava mais chegando na feira, que não estava mais acontecendo. Então eles criaram a feirinha online, que é um modelo delivery, identificaram e estudaram uma plataforma que é uma plataforma de ponto de venda que não trabalha com e-commerce, as pessoas fazem pedido e pagam depois na hora que recebem, e se organizaram entre eles para fazer entrega todo sábado. Então eles abrem os produtos dentro desse e-commerce na segunda-feira
Entre segunda, terça, quarta e quinta-feira as pessoas se cadastram, fazem o seu pedido. Tanto a minha esposa quanto uma outra funcionária da prefeitura que fazem toda essa catalogação desse cadastro, e alguns dos produtores vão fazer, eles concentram tudo num produtor, organizam em caixas e eles fazem a entrega no sábado para as pessoas de Criciúma. A feirinha da prefeitura acontecia uma vez por semana. Desculpa, uma vez por mês. E essas pessoas que participam dessa feirinha, hoje, se tornou tão legal para eles, enquanto produtores, que eles fazem isso agora semanalmente. Se a gente perceber, aconteceu aí uma inovação. Por quê? Porque transformou um hábito das pessoas não irem mais a uma exposição na praça, a um ponto de venda na praça, e receber isso em casa. Na primeira semana eles tiveram, acho que, uma média de 15 pedidos, não foi tanto. Na segunda semana, que justamente caiu também com o pagamento, eles tiveram uma média de 50 pedidos. E daí foi uma loucurada lá para eles se organizarem. E óbvio que isso oscila com determinada semana, mas é interessante a gente perceber o quanto foi uma mudança a partir de uma necessidade, Norton. Houve a necessidade de continuar vendendo. Precisava acontecer isso entre os produtores. Só que eles inovaram na forma como eles agregavam isso dentro desse atendimento. Assim como outros tantos fizeram isso para outras situações, né? A gente vê inúmeros restaurantes que tinham um sistema de delivery pequeno mudando essa forma. Eu não sei se eu comentei isso com vocês, talvez eu tenha comentado, mas 2 semanas antes de a gente fechar tudo, teve um aluno meu na disciplina de criatividade que disse assim: Diego, por que tu não faz vídeos para o YouTube do que tu fala, das tuas aulas? Pô, seria legal para a gente acompanhar e ter esse material. Eu disse: não gosto dessa exposição, não vou fazer isso. 2 semanas depois, estava eu lá gravando aula e upando aula no YouTube por conta dessa transformação e dessa pandemia. Então, quando a gente tem essas grandes transformações, nós inovamos e nós nos reinventamos de uma forma muito mais rápida. Então, é importante a gente perceber esse nível e esse grau desse processo. Grandes empresas, assim como Apple, 3M, Toyota, Dell, têm setores de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. E isso, para elas, a inovação para elas é muito constante, é muito clara. Então, essas mudanças significativas vão alterar muitas vezes modelos de negócio das empresas. Então, a gente vê o quanto o Apple revolucionou o modelo gráfico, o quanto o 3M revoluciona, o quanto o Toyota revolucionou o processo de produção, o quanto o Dell revolucionou com o processo de personalização da compra de CPUs e de hardwares para computador. Então, a gente tem aí empresas que estão inovando constantemente, mas uma das coisas que é essencial falar da inovação. A inovação, ela acontece também com muito erro. Por isso que, para a inovação de produto, que é uma inovação um pouco mais demorada de ser criada e desenvolvida, é necessário testar muito, experimentar muito. Alguém aqui de vocês falou sobre a experimentação. A experimentação, ela faz parte da inovação. E por isso que modelos como Design Thinking ou Design Sprint, que vem com uma metodologia ágil, ajuda para que a gente teste, prototipe isso e já volte atrás se aquilo não deu certo. Então, a gente tem muito disso acontecendo para prototipar e para testar, para que a inovação de fato aconteça. Então, uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui é que inovar não é apenas sobre ser diferente, mas sim gerar impacto para um grupo de pessoas, resolvendo problemas, melhorando processos e criando valor e identidade dentro disso. Lembrem sempre do que a gente está falando sobre inovação. Gerar valor, gerar identidade para essas marcas, gerar valor percebido para essas pessoas que consomem esse tipo de invenção que se transforma numa inovação. Tranquilo até aqui, gente? Posso dar sequência? Como essa primeira parte ela acaba sendo um pouco expositiva, quando der mais ou menos umas 8h15, 8h20, a gente faz uma pausa de uns 5 minutinhos, mas a gente pode seguir. Podemos seguir aqui? Vocês podem só me sinalizar? Alguém me sinaliza no chat, porque só para ver se vocês estão vivos. Gente? Oi, tá, ok. A Bruna colocou sim, o Léo disse dali. Tá, então eu vou dar... Beleza.
Beleza, eu vou dar sequência aqui. Tá. Ah, o pessoal tá mandando joinha. Desculpa, gente, eu não, no modo de compartilhamento, como eu não tô, eu não vejo a tela de vocês, eu não consigo visualizar o joinha, tá? Então, nesse modo de compartilhamento no chat é a melhor forma de se comunicar. Mas ok, obrigado, pessoal. Vamos lá, vamos entender então algumas características da inovação e características que vão diferenciar e criar uma taxonomia, aqui, uma classificação delas, tá? Primeiro de tudo, é gerar um grau de impacto, falar sobre grau de impacto e de controle da inovação. Primeiro, aqui, é falar sobre 3 níveis desse grau de impacto. O radical, que é o mais complexo, um incremental, que é o que muito acontece, e o substancial. O primeiro grau de impacto, que é o maior, que é aquele radical, ele tem a ver com uma mudança brusca de mercado e de valor de mercado. É uma mudança gigante cultural que acontece a partir daquele produto ou daquilo que é colocado. Geralmente, produtos novos inseridos no mercado ou que têm uma transformação muito grande geram um grau de inovação radical aqui. Incremental, quando eu faço uma releitura inovadora. Aquilo que o Rafael comentou lá no começo, e alguns comentaram ali quando eu estava perguntando o que era inovação. Quando eu faço uma adequação, uma mudança, um incremento naquele tipo de produto ou de modelo, eu estou fazendo uma inovação incremental. A gente vive muito dentro de modelos incrementais, de negócio, organizacionais, e isso faz e molda muito desse processo de inovação que a gente está inserido. A substancial, ela é uma forma de inovação recorrente e que ela vai gerar pequenos updates. E geralmente a inovação substancial ela vai acontecer para aplicativos, por exemplo, onde eu tenho aqui um aplicativo de celular e ele tem a versão 8.2, 8.21, 8.23, 8.24 e ela vai alterando de uma forma muito pequena, ajustando aí, corrigindo bugs, corrigindo essas coisinhas. Uma das coisas que a gente tem aqui, que daí eu gosto de dar exemplo, para a inovação radical, é o próprio Nintendo Wii. O Nintendo Wii ele foi criado em 2006, então já fazem aí seus 14 anos, né? Tudo isso. Para quem já jogou no Nintendo Wii, é legal a gente falar aqui sobre o processo dele, que mesmo ele não tendo sido o primeiro console, ele foi uma inovação radical. E por que ele foi uma inovação radical? Uma das coisas que a Nintendo observou dentro do comportamento das concorrentes é que todas as concorrentes estavam indo para um caminhar de imersão individual. Ou seja, a pessoa está lá no seu console jogando com uma interface 3D lindíssima, então a gente entra para a PlayStation, para a Xbox e tal, onde se estava trabalhando muito a interface e as pessoas estavam dentro de uma imersão, talvez elas e outra pessoa do lado, mas elas no jogo. O que a Nintendo se dispôs a fazer? Ela se dispôs a fazer uma imersão analógica, uma imersão na família, e daí ela acabou criando o Nintendo Wii. A própria prerrogativa do nome, que demorou lá mais de 6 meses para ser criado, o Wii, da relação de estar junto com outras pessoas, de nós e desse contexto, ela vem onde também a Nintendo não criou a tecnologia. Ela comprou a tecnologia MEMS, que era uma tecnologia de movimentação do console a longa distância de reconhecimento e utilizou essa tecnologia que foi criada pela STM lá em 96 e isso ajudava muitas vezes a abrir portão, abrir coisas e outras coisas, não para um console de jogos e colocou isso para um console. Diferenciando ela de uma narrativa onde a imersão era individual para uma plataforma que trabalhava com gráfico, com as suas concorrentes faziam, para uma imersão mais caseira. Então, o que o Wii se vendia? Era aquele console que eu podia jogar com 4 pessoas ao mesmo tempo, um console que eu poderia fazer ginástica com ele, que eu poderia simular jogo de tênis e trabalhar a minha saúde, ou seja, era um console que me fazia ficar em pé e jogar em pé, ao invés de jogar sentado. Percebam uma diferença cultural aí e que fez com que o valor de mercado da própria Nintendo crescesse
Muito. A Ellen deu o exemplo de gente quebrando a TV. Sim, tem vários casos. Vocês podem colocar na internet depois no YouTube de pessoas que não colocam aquela pulseirinha do coisa e jogam e quebram a TV. Mas é um impacto que a gente tem aqui de negócio que criou uma inovação radical. Bem anos mais tarde, a própria Nintendo cria uma nova inovação radical chamada Pokémon Go. E junto com a Niantic, ela cria um aplicativo dentro do próprio celular que, de novo, não é um primeiro aplicativo, mas é um aplicativo que cria um hábito diferente. Ele teve picos, e obviamente picos de desinstalar o aplicativo, mas naqueles primeiros meses que ele estava ali, ele gerou um grau de impacto radical, onde as pessoas saíam da sua casa para ir jogar no parque. Eu fui uma pessoa que saí da minha casa para ir na Praça do Congresso para catar Pokémon. Então, a Bruna comentou que perdeu o namorado por alguns meses, isso acontece, porque percebe, Bruna, que a rotina dele mudou, o hábito dele mudou, a forma como ele lidava com o celular, ele gerou um vício que ele não tinha. Então, essa relação é comprometedora para contextos culturais, e a inovação radical ela vem justamente nisso, para esse contexto. Não, foi a Bruna que comentou que perdeu, mas a G me acompanhava na Praça do Congresso, tá, o Rafa? Não, ela só não instalou, mas ela me acompanhava, a gente ia junto, até para passear e para caminhar, porque ajudava a chocar o ovo, isso era muito bacana, e fazer com que a gente... E tem um professor, eu vou agora entregar aqui, tá? Eu ainda tenho instalado, porque, obviamente, eu gosto de jogos, vocês me conhecem e sabem o quanto eu sou geek nesses sentidos, né? Mas tem um professor que faz caminhadas com o Pokémon ligado e vocês fiquem aí no final da aula, eu falo quem é esse professor, só para vocês ficarem até o finalzinho da aula. O Norton está perguntando o seguinte, não é o Elton corre e caminha, mas ele não usa Pokémon Go, é um outro. O Norton comentou aqui, professor, nesse exemplo da Ellen, seria uma falha do produto? Deixa eu ver qual é o exemplo da Ellen aqui. Quebrar a TV. Talvez, o Norton, talvez... Eu não sei se seria uma falha do produto, até porque o produto vem com a pulseira, e desde o primeiro ele já vinha com essa pulseira. Então, talvez seja um não entendimento do uso do produto, tá? Então, pode acontecer isso. Vocês vão ficar chutando aí, eu vou falar no final da aula, vocês me cobrem, eu falo quem é o professor que caminha bastante para ficar chocando o ovo de Pokémon. Mas vamos lá. Isso não é palhaçada, né? Eu também tentei jogar o do Harry Potter, mas era muito pesado e eu acabei desinstalando, Ellen. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Inovação incremental. A TV ela foi criada lá na década de 50 mais ou menos, tá? Eu posso estar errando por alguns anos aqui. Quando a televisão ela foi criada, ela surgiu com um grau de impacto muito alto. Então ela surgiu como uma inovação radical. E tão alto que ela precisou ser criada como um móvel. Então, se vocês procurarem as primeiras TVs e a imagem das primeiras TVs, elas eram móveis domésticos. Então, era como se fosse um grande rack que tu abria uma porta e aí, dentro dessa porta tu tinha lá aquele tubo que passava lá o chiaço e os poucos canais que se tinha dentro da TV. Só que, com o passar dos anos e com as pessoas se acostumando com aquele tipo de hábito, a TV ela foi criando incrementos. E a gente teve incrementos de impacto médio ali da inovação que foi melhorando o processo da inovação. Então, a gente tem a TV que ela começa com tubo, a TV que começa a criar formatos diferentes, a TV que começa a sair da relação de preto e branco para ir para uma relação colorida, a TV que começa a se tornar LCD, que começa a se tornar um pouco mais slim, e o último grande impacto e a última grande inovação incremental aqui, que é a televisão que se torna Smart TV. Percebam que muitas vezes, e talvez a TV se tornar uma Smart TV, foi mais uma necessidade das empresas que estavam perdendo o espaço digamos, de foco das pessoas, porque o que aconteceu? A televisão, durante muito tempo, ela sempre foi o chamariz central da sala das pessoas. As pessoas sempre se
o sofá é virado para a TV, tirando essas pessoas hiper ricas que têm 5 sofás na casa, né? Daí tu tem a sala para conversar, a sala para leitura e a sala de TV. Mas geralmente em estilos mais tipo o meu aqui, a televisão, o sofá ele é virado para a televisão. Ele está ali condicionado como uma sala de TV. Só que de anos para cá, a TV está perdendo espaço para outra tela, para outras telas, para telas de computador, para telas de celular. E o que a televisão precisou colocar de transformação no processo dela? Começou a colocar a internet. Então, a gente viu a Google criando aquele hardware para colocar junto com a TV para se tornar uma propagadora de sinal de internet. A gente viu novas TVs entrando no mercado com um processo de Smart TV, de acessar a Wi-Fi de vocês, por uma também adequação a uma cultura que estava acontecendo. Então, uma das coisas que eu quero tratar aqui é o Chromecast. Obrigado, João. Uma das coisas que eu quero tratar aqui é que, às vezes, a inovação ela surge de uma necessidade que a indústria percebe que precisa se adequar. Às vezes, a inovação ela vai adequar uma sociedade a partir daquilo que ela está criando. Então, quando eu percebo, e daí quando eu tenho essas antenas de tendência e percebo que a minha marca ela pode inovar porque ela percebe essa situação no mercado, obviamente que eu saio na frente. Então, isso é importante ser tratado aqui. Um exemplo daí de inovação substancial, que é aquela inovação com um grau de impacto muito pequenininho, se vocês olharem hoje para a atualização do aplicativo de vocês, do software de vocês, a última quase não fez diferença. Mas se a gente pega telas de um Android 2.1, 2.2 e de um 4.2, a gente já vê uma grande diferença. O que eu quero dizer aqui? A inovação substancial, ela é muito sutil e ela não gera, muitas vezes, uma percepção. Ela vai gerar, às vezes, uma percepção pequena, mas ela não gera uma percepção de mudança muito grande. Mas se a gente olha isso a longo prazo, a um tempo maior de 2, 3, 5 anos, e percebe, nossa, olha só como isso alterou, a gente está vendo o quanto esse grau de impacto ele foi necessário e muitas vezes ele foi muito picado, ele foi muito micro para fazer essa inovação acontecer. Ok? Dando sequência nisso, a gente também tem uma relação de grau de controle dentro da inovação. E esse grau de controle ele vai variar em duas espécies, a inovação fechada e a inovação aberta. O grau de controle tem totalmente a ver com o grau do controle da empresa em criar aquilo. E daí, isso pode ser muito benéfico, porque eu tenho a minha propriedade intelectual assegurada dentro da própria empresa e, por exemplo, a Bruna Pereira trabalha dentro da indústria cerâmica e ela sabe que quando está se criando alguma coisa nova, nada pode sair dentro da indústria, porque isso pode gerar, novamente, uma, digamos, um concorrente criar aquilo antes. Então, tem muito contrato de sigilo dentro de uma... Pode dar morte, né, Bruna? Exatamente. Dentro do design de serviços, as meninas que estiveram com a gente na semana retrasada falaram sobre esses contratos de sigilo. O que isso é? Digamos que vocês fizeram um trabalho para o hospital, aqui, o Hospital São José, uma experiência de serviço. Para que esse serviço ele aconteça, de fato, demanda tempo. E o contrato de sigilo ele vai garantir para que vocês, enquanto designers de serviço, não divulguem todo o processo ou processo antes daquilo estar acontecendo com alguns anos. Então, existem empresas que assinam contrato de serviço de até 30 anos. O que eu quero dizer com isso? Vocês são designers de serviço, desenvolveram uma experiência de serviço para uma empresa e vocês não podem falar que vocês fizeram aquilo e aquele tipo de trabalho e daquela maneira durante 10, 15 anos que vocês assinaram aquele contrato de serviço. Não pode botar no Behance o trabalho, tá? Não pode ficar falando para Deus e mundo. Vocês têm colegas aí que não são da turma de vocês, mas que antes de apresentar para o cliente já está colocando o logo que fez no Behance. Isso, dentro de design de serviço, principalmente quando tem contrato de sigilo, gera multas gigantescas. Então, essa relação de fazer uma inovação fechada acontece muito, principalmente para que concorrentes não tenham acesso.
Mas por que também a inovação fechada ela é e pode ser danosa para alguns casos, tá? E eu vou dar um exemplo aqui da ducha digital Delos, que eu participei do processo de lançamento, não de criação do produto, mas eu trabalhava numa agência de publicidade na época, que fez a embalagem, que fez o layout do logo e de várias coisas. Ela foi criada pela antiga Thermosystem, hoje é Hydra, talvez vocês tenham esse chuveiro, não esse, mas tem algum chuveiro da Hydra em casa, ou Thermosystem antigo em casa. A inovação fechada ela acontece com o departamento de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, criando internamente, validando internamente e não ouvindo as pessoas, ouvindo talvez em fases finais. No caso dessa ducha, foi escutado o público em fases finais. Eu participei de um processo de grupo focal, que é o seguinte, a gente vai... isso geralmente ele é organizado por mentorado por uma psicóloga, junto com várias pessoas dentro de um grupo, e os inventores, as pessoas que trabalham com a marca, assistem isso num espelho atrás, numa sala de espelho. Então, digamos, aquelas pessoas que estão lá conversando não sabem que estão sendo observadas, sabem que estão sendo gravadas, e outras pessoas espiam elas por esse espelho e veem as reações delas desse produto. Eu participei de um grupo focal onde se apresentava esse produto, e o maior erro da empresa aqui foi só ouvir um grupo de 6, 7 pessoas e não discutir sobre a relação de produto quando estava sendo criado. E o que eles criaram? Um chuveiro por controle remoto. Aí eu pergunto para vocês, aonde que um chuveiro com um controle remoto é útil? E o nível do produto também, e até a relação de preço, onde eles ficaram só com uma pesquisa muito básica e muito rasa, fez com que eles fizessem um lançamento, fosse um produto que tivesse até uma venda, mas não teve aceitação de mercado. Foi uma invenção muito interessante, porque até o profissional que trabalhava com os eventos dentro da própria Thermosystem era genial, cara, só que esse produto não foi para frente. Ele não gerou impacto de inovação. Pode ter certeza que existem outros produtos com controle remoto. Digamos que é inverno, eu vou ligar o chuveiro ali para deixar no quentinho, enquanto eu tiro a roupa e entro dentro do banho. Mas também existe um outro ponto aqui que eles não perceberam, que é a relação da economia de água. Porque se eu deixo o chuveiro muito ligado sem eu estar ali, prejudica. Então, a inovação fechada, eu não estou dizendo que ela é ruim, mas eu estou dizendo que se eu não escuto o público, pelo menos, em um grande número, eu posso sofrer vários problemas dentro da minha entrega. E, diferente da inovação aberta, a inovação aberta, a pesquisa e o projeto, ele acontece dentro do P&D da empresa. Mas essa inovação aberta, ela acontece também ouvindo e tendo participação co-criativa de outros grupos de pessoas. Então, pessoas que também participam no processo de criação e de ajuste desse processo. Inovação aberta não é ficar só entre eu e o fulano dentro da empresa para criar, mas também é ouvir outras pessoas nesse processo criativo. Fiat 1000 é um exemplo de inovação aberta. Ele, obviamente, é um carro conceito, mas é onde várias pessoas poderiam entregar e mandar suas ideias para a Fiat, e eles criaram esses carros conceitos aqui. Tem vários vídeos legais na internet sobre Fiat 1000, depois vocês procurem, porque é um modelo de inovação aberta que faz com que toda a propriedade intelectual ela acabe sendo diluída, acaba sendo ainda da empresa, mas tem muitos coautores dentro do processo, e óbvio que legalmente isso tem que estar bem alinhado para esse contexto de equipe. A cocriação acontece muito nesse envolvimento aqui de inovação aberta, porque eu envolvo vários players e vários stakeholders dentro do mercado para também tratar sobre esse tipo de produto junto comigo. Ok, querem fazer uma pausa de 5 minutos? Como é que vocês estão? Podemos fazer uma pausa de 5 minutos? Só me comentem aqui no chat. Agora são 8h12. Ok. Vamos fazer uma pausa, então. Podemos voltar 8h20? É muito para vocês ou 8h20 tá beleza? 15 minutos eu já acho que é um pouquinho demais, o Rafael, mas vamos fazer 8h20, tá? Daí dá aí quase 10 minutinhos para vocês. Daí vocês tomam um café aí, comem alguma coisa, vão no banheiro e a gente retoma a fala 8h20, tá? 8h22 por aí. Até loguinho.
Pronto. Legal. Gente, olha só, o que a gente vai falar agora, né? A gente estava falando sobre o grau de impacto e o grau de controle que a inovação pode ser construída e constituída. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de inovação. Porque a gente tem variações, a gente tem modelos de tipos diferentes, e nesse processo de tipo de inovação é muito legal a gente começar a descobrir algumas coisas que estão ao nosso redor aqui. Se vocês olharem, por exemplo, para o lado, no quarto de vocês, na sala onde vocês estão, existem várias coisas ali que são e foram inovação em algum momento, né? O próprio computador de vocês, o próprio celular de vocês, a lâmpada, né? A gente tem inovações constantes sendo criadas. A forma como vocês lidam na empresa é um tipo de inovação. A forma como vocês estão aqui nesse modelo que nós estamos, de modelo remoto, hoje não é mais, mas ele já foi um modelo de inovação. Então, a gente tem aqui N situações que moldam o nosso próprio contexto de vida, que vem de características e desses tipos de inovação. Dentre os diferentes tipos de inovação, a gente tem aqui 3 específicos, tá? O tecnológico, de negócio e o social. A inovação ela pode ser conceituada e aplicada e organizada de diversas maneiras, e nisso a gente tem esses, digamos, 3 grandes grupos. A inovação tecnológica ela se divide em 2 ou 3, a inovação de negócios em 2 e a inovação social é apenas uma, e a gente vai exemplificar cada uma delas para ficar mais claro. E Bruna, tem um exemplo que eu acho que é muito próximo a você aí, e daí eu acho que eu vou deixar para que tu fale sobre esse exemplo, tá? Vou criar aqui um suspense. A inovação tecnológica, que é a primeira que a gente vai falar aqui, ela tem relação com inovação de produto, inovação de serviço e a inovação de processo. A inovação de negócio tem relação com a inovação de marketing e a inovação de gestão. E aonde que também o design de serviço se enquadra? O design de serviço também se enquadra dentro da inovação de marketing. A gente fala sobre a inovação de serviços também, que existe, mas a inovação de marketing ela está também ligada porque existem os pontos de contato que se comunicam enquanto contexto de inovação. E a inovação social é um modelo de inovação que ela vai atingir um grupo e eu vou comentar sobre ele daqui a pouco. Eu vou agora exemplificar esses tipos para ficar mais claro para vocês. E daí, Bruna, se já projetou aí na tua tela, me fala um pouquinho sobre esse case aqui da Ceusa. Eu não sei se tu já estava na época na empresa, mas se tu puderes só falar um pouquinho sobre esse tipo de produto aqui, eu acredito que tu talvez consiga ver aqui. Tá, não, ok. Fala educadamente para ele, peraí. Enquanto isso, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é inovação tecnológica de produto, tá? A inovação tecnológica, ela vai tratar basicamente de melhoramento, aperfeiçoamento de um produto a serviço dentro do processo. A inovação de produto é a mais, digamos, tangível e percebida por vocês. O celular, quando se altera, ele inova no produto. Já te dou a palavra, Bruna, só um instantinho. E a inovação de produto, ela vai modificar os atributos de um produto, alterar diretamente a forma como ele é percebido utilizado pelos consumidores. A gente, nesse modelo cerâmico, tem o rejunte como uma das características de ligação entre as peças, ali, até para que elas fiquem bem estabelecidas na própria superfície. Só que a Ceusa, alguns anos atrás, criou um produto, daí eu gostaria que a Bruna comentasse sobre ele. Bruna? Então, exatamente. A Ceusa, antigamente, na verdade, assim como todas as empresas cerâmicas, trabalhavam com junta normal. Então, normalmente, aquela junta de 2 milímetros, que, por exemplo, numa peça decorada, fica aquela marcação ali, né? Aquele rejunte ali marcando. Desculpa, gente, meus cachorros estão latindo. Tudo bem. E então, a Ceusa fez um estudo, na época, muito sigiloso, entre a UFSC e a Universidade de Aveiro, em Portugal. Então, eles fizeram todo o estudo para conseguir ter uma estabilidade maior do processo cerâmico e conseguir fazer com que os revestimentos cerâmicos fossem assentados sem rejunte. Então, tudo isso foi feito uma análise de controle de estabilidade de formato, enfim, para que se conseguisse esse resultado final. E foi uma grande inovação para o mercado cerâmico,
porque hoje, né, a gente tem peças decoradas que ficam com um efeito de painel único. Muita gente olha o revestimento da Ceusa e acha que é madeira, mas na verdade é revestimento, mas não dá para perceber por conta dessa falta da junta, né? Então, trouxe uma evolução muito grande para o mercado cerâmico, e é um grande diferencial até É hoje. junta seca, Bruna, que se chama? Isso, junta seca. Aham. Percebam um processo de inovação aqui. Não se deixou de ser revestimento. Não se deixou de ser e se colocar no mesmo lugar que se colocava, mas se fez uma inovação incremental dentro do produto. E essa inovação incremental, ela mudou muito dos hábitos até de construção daquele tipo de colocação desse produto. Na visão de vocês, e daí, Bruna, tu não responde essa pergunta, tá? Mas na visão de vocês, quem que deveria ser o primeiro grupo de pessoas a ser impactado com isso ou, digamos, entendido desse tipo de produto? Quem que deveria ser as primeiras pessoas a compreenderem esse tipo de produto? Quem que vocês acham? Podem escrever no chat ou falar. Antes do consumidor final. Na verdade, tem dois grupos. O pedreiro, exatamente, o assentador, né, o mestre de obras, o assentador. E tem um outro grupo que também se torna formador de opinião, que é o arquiteto. Mas sim, o pedreiro é muito importante aqui, o assentador é muito importante. Porque o assentador dentro de uma obra, ele acaba sendo formador de opinião em, por exemplo, principalmente pintores. Eu não uso aquela marca, eu uso só essa. Né? Ou, eu não trabalho com aquela marca X porque aquela marca quebra muito ou vem muito piso quebrado, eu trabalho com essa. Então, existe também essa formação de opinião e que possivelmente a Ceusa, naquela época, fez apresentações e fez também conversas com esse grupo de profissionais, porque isso dirige também o entendimento daquela inovação em acontecer. Porque vamos imaginar, Bruno e colegas, se simplesmente isso fosse jogado no mercado. Não tivesse uma feira para ser feito um lançamento, não tivesse sido feito treinamento ou conversa com assentadores, pedreiros e arquitetos. As pessoas elas não entenderiam como que aquilo acontece. Então, eu preciso, no processo de inovação, educar. E quem que eu educo primeiro? Eu educo primeiro as pessoas que são as formadoras de opinião. A partir do momento que eu crio essas formadoras de opinião, isso se dilui para a grande massa e para o meu público final. Queres comentar alguma outra coisa, Bruna? Perfeito, professor, falasse Então, tudo. tá. Beleza, então. Obrigado pela tua participação. Isso não foi encenado e nem combinado, tá, gente? É um exemplo que eu já utilizava na parte de inovação e que casou muito com a Bruna estar aqui. Então, obrigado, Bruna, pela participação. O segundo exemplo, e que daí eu falo sobre inovação de serviço, é o que a gente está percebendo hoje, principalmente com esse momento de pandemia, ou com momentos de algumas empresas criarem formas e modelos diferentes de serviço. Um exemplo que está revolucionando e que talvez vai demorar muito para chegar no Brasil é o Amazon Go. E o Amazon Go é uma loja de vendas sem vendedores e sem caixas, onde eu entro com o meu celular, eu passo o meu celular para abrir a catraca, ali aquela portinha, eu retiro da prateleira e automaticamente nessa retirada da prateleira ele já reconhece por essa aproximação que eu estou levando aquele determinado produto. Diferente um pouquinho do self-checkout que vocês fizeram no Giasse, onde vocês tinham que vocês mesmos fazerem, aqui ele tem um reconhecimento porque ele tem uma infinidade de câmeras que mostra vocês retirando esse determinado produto e, obviamente, a proximidade com o celular de vocês para que vocês, depois que saem daquela barreira, naquilo com os produtos, isso é descontado na conta de vocês, talvez mensal, enfim, da própria Amazon. Isso está em processo de adaptação e, lógico, dentro de algumas culturas isso funciona mais do que outras e isso vai variar. Mas isso é uma inovação de serviço. E é uma inovação de serviço que, se ela der muito certo, ela acaba sendo quase de um grau de impacto radical, porque vai começar a não ter mais a utilidade dos caixas com pessoas. Então, é interessante a gente perceber o quanto isso modifica um pouco dos hábitos dessas culturas de uso. A inovação de processo, que também se enquadra dentro da relação tecnológica, ela não tem impacto com o produto ou com o serviço. O produto e serviço ele não é alterado. O que é alterado é a produtividade com que eu faço aquele produto ou serviço. Então, em indústrias, em construção civil, vai ter muita, mas muita automação.
A automação é um dos pilares para a inovação de processo. Por quê? E ela está dentro da relação tecnológica, porque ela cria robôs e esses robôs acabam substituindo até o trabalho humano ou fazendo com que aquele processo se torne um pouco mais eficaz, mais rápido, mais produtivo. A gente tem um caso de uma construtora aqui em Criciúma que comprou um braço para a obra, que ele faz várias coisas, inclusive cuspir o cimento, fazer alinhamento da estrutura e várias coisas. Isso substituiu uma média de 20 a 30 profissionais na obra fazendo aquele tipo de ação. Não é só o substituir as pessoas, mas também é o quanto eles ganham de tempo para esse produto. O prédio vai ser o mesmo. O prédio ele é construído com a mão de obra pessoa ou com a mão de obra robô. Mas isso aumenta muito mais a produtividade daquela empresa naquele sistema. Uma inovação de processo que muitas vezes não é tão tecnológica, mas assim, digamos que vocês têm, dentro da empresa que vocês trabalham, uma desorganização de informação. E vocês começam a utilizar o Trello como uma ferramenta e o Trello começa a organizar, fazer com que vocês se organizem mais em prazos, em entregas. É uma inovação de processo. Vocês, dentro da empresa, utilizaram um recurso externo e todo mundo ali junto melhorou a forma como vocês entregavam a mesma coisa. Então, esse tipo de inovação acaba sendo também um processo que acontece no entregar desse determinado produto. Quando a gente vai para a inovação de negócio, a gente começa aqui a falar sobre uma modificação de estratégia, de planejamento, de embalagem, daquele produto ou serviço que está sendo entregue. A inovação de negócios ela pode ser dividida como organizacional ou de marca ou marketing. Quando alguns autores falam da inovação de marketing, eu gosto de falar da inovação de marca, porque ela acaba sendo um pouquinho mais ampla. Essa inovação de marca ela vai ter uma relação de método de marketing com mudança de concepção, embalagem, campanha, posicionamento, um redesign, um rebranding daquela marca. E isso vai fortalecer uma disseminação daquela comunicação. E daí eu trago dois exemplos aqui. E talvez, eu não sei se vocês se lembram disso, isso tem já os seus 6 anos mais ou menos, mas eu adoro dar esse exemplo, que é o exemplo da Prefeitura de Curitiba. A Prefeitura de Curitiba, em uma das gestões passadas, ela tinha um departamento de marketing envolvendo jornalistas e publicitários. 3 pessoas que começaram a criar alguns memes de comunicação nas redes sociais, Twitter e Facebook, especificamente. E memes como esse que vocês podem ver aqui. Uma imagem de uma capivara soltando um raio laser no Jardim Botânico ali, e escrito o seguinte: tranquilizamos todos os cidadãos avisando que essa imagem publicada recentemente no Instagram não é real. Obrigado. Essa forma de chamar a atenção fazia com que eles tivessem um público muito gigante, tanto da cidade, quanto de outras pessoas para conhecer Curitiba. Então, também foi uma forma de fomentar quem é Curitiba. Eles até brincaram uma vez com uma informação onde eles têm um sistema de ônibus que se chama Inter, que são os ônibus interbairros. E esses sistemas de ônibus estavam parados, eu acho, por uma manutenção, e daí era bem no início de uma temporada de Game of Thrones, e eles falavam, The Inter is coming. Então, quando esse sistema de ônibus voltou, eles fizeram a brincadeira do inverno está chegando, mas na verdade dos ônibus interbairros estavam chegando. Então, isso fez com que a Prefeitura de Curitiba tivesse muito mais seguidores de fora de Curitiba do que a população mesmo de Curitiba, pela quantidade que eles tinham de seguidores, assim, somado das coisas. Mas também fez com que outras prefeituras, como Rio de Janeiro, São Paulo e até Criciúma, criassem perfis mais cômicos, só que, obviamente, como eu comentei com vocês, a inovação, quando ela é repetida assim, ela já acaba não se tornando mais algo tão novo e não teve tanto impacto. A de Criciúma, eu acho que durou 3 meses, eles já pararam de fazer, porque o público não teve a mesma aceitação. Mas teve um lance de quase casamento entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Curitiba, teve várias coisas que envolviam essa comunicação. Lógico, quando era para falar de problemas, eles eram muito sérios, mas no decorrer da semana eles eram super divertidos. O outro exemplo que eu trago aqui é a relação do Itaú. O Itaú sempre, de uma forma publicitária, inovou. E uma das coisas que ele fez, ele foi muito, digamos, xingado pela relação do Digitaú
com U aqui por conta, eu escrevi errado e não sei o quê, mas tem tudo a ver com a própria questão da marca. Mas se você se lembra dos próprios comerciais antigos do Itaú, que ele tinha aquela assinatura do I que parecia um arroba, e aquilo se tornou quase que um símbolo da própria marca, ou o próprio Leia para uma Criança, que é uma ação de inovação de marketing muito interessante, que faz com que crianças tenham acesso a livrinhos, e esses livrinhos têm o logo do Itaú no final, e isso constrói uma narrativa de conexão com a marca. Então, isso tudo faz parte desses tipos de inovação que as empresas acabam gerando para essa construção. E a inovação de negócios, que é um modelo que ele trabalha com modelos de negócio. Então, uma transformação naquele modelo de negócio que gera um impacto do tipo de produto, mas como que aquilo é ofertado, acaba sendo uma inovação. Como, por exemplo, empresas que entenderam que a educação não precisava ser só presencial e poderiam ir para o digital e construíram isso como uma plataforma EAD, uma plataforma remota. Ou no caso que eu trago aqui do meusucesso.com. O meusucesso.com, ele observou alguns modelos de negócio via streaming, ele observou o quanto o YouTube estava crescendo com processos de aula e tudo mais, e ele criou conteúdos exclusivos para apresentar cases de empresários brasileiros e locais. Então, as pessoas tinham um plano de assinatura, tem um plano de assinatura mensal, e esse plano de assinatura, elas conseguem receber um conteúdo empresarial ali a partir de uma plataforma digital. É um modelo de negócio, acaba se tornando uma inovação organizacional ou de gestão, porque ela cria um novo formato de gestão adequada. A gente pode falar que o home office, para algumas empresas, está quase que inovando o processo que elas estão trabalhando. Inova num processo tecnológico, no processo de inovação de processos, para não ser repetitivo aqui, e inova no modelo também, porque, se eu não me engano, a XP Investimentos, ela anunciou que muitos dos seus colaboradores vão trabalhar só home office agora. Então, imaginem daqui a pouco grandes empresas como o Google, ou, sei lá, Uber, Netflix e outras tantas que estão lá dentro do Vale do Silício, ofertar vagas de emprego para pessoas do mundo inteiro para trabalhar home office. Tu trabalha naquela empresa, mas tu não precisa estar lá no Vale do Silício, tu está na tua casa, tu está aqui na Mina do Mato. Então, é interessante a gente perceber que, muitas vezes, essa forma de construção empresarial e até de modelos de negócio locais, eles podem ser mutáveis, eles podem ser transformadores nesse sistema. Então é legal a gente perceber isso, por isso que essas antenas de tendência elas têm que estar sempre ligadas. Indo para a inovação social, e aí terminando essa característica de tipo de inovação, ela é uma inovação pautada no terceiro setor. Quando a gente fala do terceiro setor, a gente está falando de ONGs, está falando de organizações sociais e sensibiliza a mobilização de recurso também social para um novo comportamento de uma região e de um grupo. Eu dou 2 exemplos legais aqui regionais, que um é do bairro da Juventude, que é o projeto Superação, e o projeto Superação do bairro da Juventude ele é muito bacana, porque ele conseguiu unir uma coisa que nenhuma outra instituição conseguia. Ele conseguiu unir o Angelone, o Bistec, o Giasse e o Manente para falar e fazer uma causa juntos. Então, ele existe desde 2011, e nesse processo de criação dele, a cada, se eu não me engano, mês ou 2, 3 meses, uma marca é vendida nesses mercados todos e uma porcentagem dessa marca vai para o bairro da Juventude. Então, é muito legal. Daí, às vezes, vocês vão comprar uma massa no supermercado, em qualquer um dos 4 que vocês vão, uma porcentagem dessa venda vai destinada para o bairro da Juventude. Então, isso fez com que essas grandes empresas se unissem em prol de uma grande causa. Uma outra inovação social que eu acho muito bacana é da Abadeus, que tem uma proposta muito parecida com o bairro da Juventude, e é a Geração.com Fontana. O que ela é? Ela é um modelo de inovação social junto com a Fontana, a construtora Fontana, onde eles têm e ofertam para jovens da Abadeus cursos de informática e de capacitação. Eles estavam renovando um modelo, eu ajudei eles num processo de curso o ano passado, comecinho do ano passado, para atualizar isso para um envolvimento mais digital, e agora possivelmente isso já tem até se consolidado,
justamente para envolver as crianças dentro desse acesso à informação digital, à informática e tudo mais. Então, são modelos que ajudam o terceiro setor, ajudam ONGs, ajudam sociedade como um todo e abastece e fortalece, obviamente, a sociedade civil, que somos nós, que somos essas pessoas que estamos aqui mudando um pouco do próprio convívio, né, do que a gente vive enquanto seres humanos. Então, são exemplos legais de se perceber. Pois bem, eu já estou indo quase nos finalmentes aqui, tá, gente? Hoje é um dia que eu falo bastante, mas o terceiro ponto que eu quero tratar aqui é o ecossistema de inovação. O que vem à cabeça quando eu falo para vocês sobre ecossistema? Vamos tentar lembrar aí das aulas de biologia, ciência. O que é um ecossistema? Ele é formado por o quê? Alguém? O que é um ecossistema, gente? Seres vivos? Ok. O que mais? O que forma um ecossistema? Fauna, flora? O que se estabelece nele? Exatamente. Pessoas que fazem parte disso, né? A gente tem aí uma dimensão de vida que se constrói dentro desses ecossistemas, tá? É um conjunto de seres vivos, né? Daí vamos fazer uma nerdologia aqui, ô João. O Léo já falou que o maior come o menor, ok, tá? A gente já está avançando aqui um pouquinho, eu não quero entrar nesses detalhes aqui, Léo. Nessa nossa fala, um ecossistema de inovação nada mais é do que um conjunto de locais e pessoas e agentes de inovação que constroem e fazem a inovação acontecer. Então, assim como o nosso próprio ecossistema da relação dos seres vivos, a gente também tem um ecossistema do processo de inovação. E ele é dividido em agentes de inovação e ambientes e organizações de inovação. Os agentes de inovação são o que a gente chama dentro do design de serviços também como os atores da inovação. Aqueles que fazem a inovação acontecer, os principais stakeholders, os principais grupos que se tem dentro do processo de inovação. Então, a gente tem inicialmente os ativadores, que são aquelas pessoas que estão promovendo a inovação, os inventores, os designers, eles podem ser os ativadores dessa inovação. Os líderes e gestores de processo, ou os líderes e gestores da empresa, que vão mentorar, que vão ajudar aquela inovação a acontecer. As personas e o público, quem vai receber essa inovação e quem precisa conhecer aquela inovação. Os formadores de opinião, que eu comentei com vocês no exemplo da Ceusa, o exemplo da relação onde o arquiteto e o pedreiro, o assentador, são os formadores de opinião, ou em algum tipo de novo processo ou produto que eu precise muitas vezes comentar, a mídia pode ser formadora de opinião, porque ela vai me ajudar a divulgar e a disseminar isso. Então, eu tenho os formadores de opinião que me ajudam a esse processo cultural ser estabelecido de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, quem está sendo formador de opinião hoje para que as pessoas usem máscara? Muito é a mídia. A mídia está nos auxiliando nesse processo para entender que máscara é importante, né? Os especialistas, os infectologistas estão dizendo isso. Para quem não, eu não cheguei a ver toda ela, talvez o João que acompanha bem, tenha visto, mas teve uma live do Átila, que é um infectologista, junto com o Drauzio Varela na segunda-feira, eu acho. E daí, possivelmente, ali, eles estão falando de várias coisas e eles são altamente formadores de opinião dentro desse nosso novo normal, né? Então, se tem um pouco dessa relação. Isso também, esses formadores de opinião, muito deles são especialistas. Então, médicos, enfermeiros, quando chegam a público e falam sobre isso que a gente tem que fazer, esses hábitos, obviamente que a gente escuta muito mais. Investidores anjo, que muitas vezes vão ser agentes da inovação. O que é investidor anjo? Digamos que o Norton tem uma ideia de criar um modelo de negócio envolvendo jogos. E ele precisa de um investidor. Então, alguns cenários de inovação vão criar esses investidores anjo, vão criar não, né? O investidor anjo existe, são pessoas que vão auxiliar o Norton com um investimento que muitas vezes pode dar uma porcentagem de parceria ou não, ou só um investimento que depois vai ser retornado. Para quem talvez já tenha visto Shark Tank tem muito disso, que é aquela relação das pessoas apresentando as suas ideias e daí tem lá 5, 6 empresários que dizem que eu vou apostar na tua ideia, eu fico com 10% do teu negócio, eu fico com 5% do teu negócio. Então, esses são investidores anjo.
e a própria comunidade, que são pessoas que estão ali cercadas por aquela inovação, que não necessariamente elas vão... sim, Shark Tank é muito engraçado às vezes, sim. Por isso que daí, isso é legal, foi legal ter dado esse exemplo, para quem pode ter acesso, e eu acho que tem vários episódios no YouTube gratuitos, tá? Assistam o Shark Tank, porque tem muita relação ali, que é invenção pura, e que ela não vai para frente, como até o João Lucas comentou aqui do vinho para cachorro, né? Se não vai para frente, é só uma invenção. Se aquilo se torna algo prático, se torna uma inovação. Eu tenho um colega aqui da URGS, do Rio Grande do Sul, que participou do Shark Tank. Ele tinha agora eu me esqueci o nome do produto, mas para quem já fez chimarrão aqui, é o Chimafácil, na verdade. Ele foi lá para vender o Chimafácil, e o Chimafácil era uma lâmina de plástico que tinha vários furinhos e tu colocava no meio da cuia, colocava lá o chimarrão, a erva, colocava a água e depois tirava e ficava fácil para colocar e tomar o chimarrão. O pessoal estava falando que era mais para gaúcho Nutella, porque o raiz faz ali com o próprio punho e faz certinho. Mas, enfim, aquilo oportunizou uma mudança para que várias pessoas que não tinham a habilidade de utilizar o chimarrão pudessem utilizar. Ele criou um produto muito simples e foi no Shark Tank, conseguiu a parceria com aquele dono da Chili Beans. Então, acho que parece que o dono da Chili Beans tem 20% do negócio dele e tal. E ele, junto com o sócio dele, tem lá esse produto correndo no mercado e tal. Então, é muito legal perceber o quanto se torna um processo de invenção para um processo de inovação quando ele tem essa aceitação dentro do mercado. Isso forma os agentes de inovação, que são essas pessoas, esses seres vivos acontecendo e fazendo com que essa inovação aconteça de fato. Só que a gente tem organizações também e a gente tem os locais, os ambientes de inovação. E aqui tem muita coisa. Por quê? Porque a gente tem as ONGs que podem otimizar e ajudar. A gente tem os fornecedores que ajudam. A gente tem a própria imprensa, que ela acaba sendo um agente num processo de formador de opinião, mas a imprensa como um todo, a mídia como um todo, é um ambiente para a inovação. As empresas, dentro das empresas, então, percebam um exemplo que a Bruna comentou da criação desse produto de junta seca, que foi criado dentro da própria Ceusa, com parcerias, mas que foi criado dentro da própria empresa, no setor de desenvolvimento da empresa. Instituições de ensino, a gente tem vários hubs e escritórios modelo dentro das instituições de ensino. A SAT, que tem o próprio co-learning, tem vários locais ali para promover essa inovação. Hubs de inovação, que podem estar fora ou dentro das instituições. Coworkings, que são esses ambientes onde promove-se uma discussão maior de várias ideias e vários contextos para a inovação. Hackathons, que são esses eventos também que podem fortalecer, e até movimentos como o Startup Weekend, para quem um dia quiser participar, é muito interessante participar, que se tenta planejar um modelo de negócio em um final de semana. O Hackathon também tem um pouco dessa proposta, mas é mais para aplicativo. Venture Capture, que é diferente de investidor anjo, já é mais empresas de capital, empresas que fornecem capital para negócios e modelos de negócio e, obviamente, que lucram com isso. Próprias startups que se colocam ao erro constantemente. Fab Labs, como o nosso Pronto 3D, que são laboratórios de fabricação 3D e que prototipam muito rapidamente coisas que nos ajudam. A gente vê o exemplo da própria Satic, que fez, junto com toda a rede do Pronto 3D no estado, aqueles visores para distribuir para os hospitais. Isso é muito legal, dá muito orgulho do nosso próprio Fab Lab. Registro de marcas e patentes, né? Empresas que registram patentes constantes de inovação, de invenção, e a própria concorrência. Eu não deixo de colocar a concorrência aqui porque a concorrência muitas vezes pode promover isso. Se a concorrência está muito à frente, obviamente que ela vai gerar um desconforto naquela empresa de tentar planejar alguma coisa diferente dentro desse modelo. Para sintetizar tudo, tem uma fórmula matemática aqui que não é tão lógica, mas que ela faz sentido. A necessidade, mais as pessoas, mais os meios, multiplicado pelo contexto, e a relação do contexto aqui tem sentido porque, olha só o contexto que a gente está hoje, multiplicou muito dessa mudança por necessidade, pessoas e meios fazem a inovação acontecer. Porque se a gente não tiver pessoas, gente, não tem a inovação. Não tem inovação de produto, não tem inovação de serviço, não tem inovação aonde eu estou atribuindo o meu trabalho. Se eu não sei com qual meio eu difundo essa minha inovação,
E para que ela serve? Também não se tem. Então, é uma regrinha onde eu crio uma construção de necessidade, pessoas e meios e fortaleço e amplifico com o contexto que está sendo inserido para gerar inovação. Entendido até aqui? Alguma dúvida por vocês? Como é que vocês estão aqui? Tá, legal. Agora, para a gente até finalizar essa minha parte expositiva e eu começar a conversar com vocês sobre o trabalho final, eu queria comentar com vocês sobre um pequeno hiato que pode acontecer na semana que vem na nossa aula. A Sol, nossa coordenadora ilustríssima, ela comentou comigo que ela vai levar para a aula dela a Renata Rubin. Vocês já tiveram aula com a Renata Rubin, tiveram aula com a Sol de Design de Superfície no semestre passado, certo? Me corrijam se eu estiver errado. E eu não sei se possivelmente ela falou para vocês quem era a Renata Rubin, eu espero que vocês se lembrem sobre quem é a Renata. E a Renata Rubin é design de superfícies, exatamente, é uma das pioneiras do design de superfície no Brasil, e ela é gaúcha, e a Sol conseguiu é de Porto Alegre, isso, ela conseguiu uma videoconferência, uma conversa com a Renata na quarta-feira na aula dela, na aula da Sol. E daí ela convidou professores da 6ª e da 7ª fase para estarem presentes nessa aula. Eu acho que a fala da Renata Rubin talvez não dure toda a noite, talvez dure 1 hora, 1 hora e meia, e eu acredito que é uma oportunidade muito legal para a gente aprender com uma profissional tão gabaritada dentro do mercado. E daí o hiato que eu quero abrir aqui com vocês é que possivelmente isso vai acontecer das 7 até as 8h30, então das 7 até as 8h30 a gente fica nessa videoconferência junto com a turma da Sol, ouvindo a Renata Rubin, participando, e depois a gente vem para a nossa aula para dar continuidade no que eu vou conversar com vocês agora, a partir de hoje, sobre esse nosso trabalho, ok? Combinado dessa forma? A Sol, ela só vai me confirmar também, pode não acontecer, pode dar algum tipo de problema, mas daí eu aviso vocês, então está tudo sob controle, isso não vai prejudicar o nosso cronograma, porque a gente está bem alinhadinho dentro do cronograma, e o cronograma finaliza com a última semana, a última aula de junho. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês o que é o nosso trabalho, tá? Antes disso, eu queria só finalizar a minha fala, eu esqueci que tinha esse slide, por isso eu quero só finalizar a minha fala falando que a inovação precisa ultrapassar o discurso e se tornar uma atitude de transformação. Isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla. E a gente não pode colocar a inovação só como um tagline, um discurso, ou dizer que nós temos inovação. A gente tem que agir com inovação. A inovação ela não é o que eu, Diego, digo, mas é o que as pessoas percebem daquilo que eu faço. Então, percebam o quanto falar de seres humanos, seres vivos, falar das pessoas aqui é importantíssimo para a inovação. Por isso que a gente se adequa tanto no design de serviços, em processos de inovação. Agora sim, revelando sobre o nosso trabalho final e o projeto de experiência final. É um projeto onde vocês, em duplas ou trios, vão inovar uma nova experiência de serviço. O que vocês vão fazer nessa nova experiência de serviço? Vocês não vão inventar a roda. Vocês vão identificar um tipo de serviço, um tipo de negócio específico e vão construir uma jornada com alguns elementos inovadores ou com alguns elementos de melhoria dessa jornada. Digamos o seguinte, vocês vão em dupla, trio, escolher um restaurante local que vocês consigam talvez conversar com o dono, que vocês conseguem visitar, que vocês conseguem ter informações. É muito importante que seja algum estabelecimento que vocês consigam ter informação. Diego, eu vou me expor então, vou sair da minha quarentena? Vocês não precisam. Tá? Se vocês quiserem só conversar, entender, façam isso. Se vocês quiserem, façam uma videoconferência com essas pessoas, tentem investigar. Se vocês querem fazer da empresa de vocês, digamos que a Bruna quer fazer do showroom ali da Ceusa e da Portinari e quer talvez trabalhar uma experiência de serviço junto com a equipe dela no showroom. Ela consegue, ela trabalha todo dia lá na empresa, ela vai diagnosticar essas informações. Então, tentem achar um modelo de negócio que se torne também um pouco confortável nesse nosso momento de confinamento, ok?
Se vocês tiverem a possibilidade de visitar e ir até esse estabelecimento para conhecer o modelo de serviço, fiquem super à vontade, porque isso vai ser ideal para o nosso modelo. O que vocês vão fazer? Na aula de hoje, o que eu gostaria? Que você já se dividisse em grupos, duplas ou trios, que ninguém ficasse de fora. A gente tem 2 colegas, 3 colegas faltando aqui, só tentem lembrar deles para colocá-los no grupo. O cliente, eu vou dar esse tempo até semana que vem para que vocês escolham qual é o cliente. Já conversem com esse cliente, se é possível fazer esse trabalho. Tentem conversar, não precisa ser um cliente grande, pode ser um cliente pequeno, que vocês conseguem fazer esse tipo de trabalho. Diego, eu posso fazer esse projeto sem o cliente saber? Olha só o risco que se tem, tá? Digamos que vocês, como vocês vão ao supermercado, vocês querem, a equipe quer fazer de um supermercado local. Pode fazer, não tem problema. Vocês não vão estar, digamos, coletando informações que o cliente não vai ser prejudicado, não vai acontecer isso. Então, vocês podem fazer de negócios, modelos de negócio que vocês têm hábitos de ir até ele, não vão se prejudicar, mas precisa ser um modelo real para a gente fazer a jornada real do usuário e entender sobre a jornada real do usuário. E daí o nosso cronograma vai acontecer da seguinte forma. Da aula de hoje até a aula do dia 3, é muito importante que vocês tenham informações sobre esse cliente. Então, até semana que vem que vocês saibam um pouco sobre ele, vocês tenham pesquisado um pouco sobre ele, mas que vocês tenham, talvez, feito algum tipo de imersão, ligado, se passado por consumidor, observado um determinado cliente desse usuário desse cliente. Então, ter informação até o dia 3 é crucial e é importante que vocês tenham uma coleta ou de briefing, uma coleta de como que é a jornada daqueles usuários, uma pesquisa que vocês podem fazer, tragam informações, ok? No dia 3, que entra junho, vocês vão construir junto comigo as personas e a jornada do usuário, a jornada real desse usuário que consome esse tipo de serviço desse cliente. No dia 10, a gente vai falar sobre e vai trabalhar com brainstorm e ideação. Então, a gente vai ter ideias de melhoria. A gente vai falar aqui sobre o que a gente pode criar de novo, o que pode ser colocado aqui de ideias diferentes. Então, a gente vai criar novas ideias e vamos trabalhar com impactos de inovação para essa narrativa que vocês vão criar para esse tipo de serviço. No dia 17, a gente vai criar um blueprint ideal de planejamento. Então, a gente vai falar sobre quem são quem fica no backstage, quem fica atrás ali auxiliando, como que são os indicadores para que esse serviço aconteça, e a gente vai construir por grupos esse blueprint. A data de apresentação aqui está no dia 24/6, mas se eu perceber que até dia 17/6 a gente está tendo algum atraso ou está tendo algum problema, como nós temos esse respiro agora por conta da própria grade do calendário que a SATIC estendeu, a gente pega o dia 24 para fazer ainda o trabalho ou finalização de apresentação, vocês fazerem uma pré-validação comigo, e daí na aula do dia, se eu não me engano, 1º de junho, alguma coisa assim, a gente faz 1º de julho a gente faz a apresentação, ok? Mas a data que está aqui é dia 24, eu gostaria que a gente concluísse para todo mundo aí finalizar junho super sossegado. Quem precisar fazer N-1 faz já na semana seguinte comigo e a gente finaliza dessa maneira. Dúvidas aqui, minha gente?